Eu não sei quando a convicção ultrapassa a realidade. E eu não sei até que ponto se orquestram determinadas afirmações. Quando se pega os dados apresentados de 2 milhões de contribuintes associados no final de 22 e chegamos a 9 milhões e poucos que foram notificados em 2025. E a Previdência nos afirma aqui que só teve informações a respeito desse fato, tão fora da curva. Com o desencadear do processo pela Polícia Federal em abril, desculpe, eminente ministro, é difícil acreditar. Porque eu vou fazer um paralelo. Quero saudar, inclusive, Brunca, servidor do INSS que trabalhou conosco. Portanto, são profissionais e servidores da casa que devem ser priorizados pelo seu mérito. Aliás, senador Jacques Wagner, o atual presidente do INSS foi corregedor-geral do governo de Bolsonaro nos últimos 4 anos. A preocupação que nós temos aqui nesse momento é mostrar que ou o governo prevaricou ou o governo foi incompetente. Não dá para engolir você aumentar de 2 milhões de associados para 9 milhões e meio. E o governo fazer determinadas afirmações aqui que foram repetidas pelos líderes. A nossa polícia, a nossa AGU, a nossa CGU. Senhores, por favor, deixem de confundir o público com o privado. Vocês já fizeram muito mal ao país. A CGU e a AGU são órgãos do Estado brasileiro. Estado, nem de governo. Apesar da indicação ser do presidente da República. Quem chamou a polícia, nobre ministro, não foi Vossa Excelência, nem o governo de Vossa Excelência. O processo foi instaurado em função da notícia dada pelo site Metrópole. Está dentro dos autos do processo. Então, eu peço que Vossa Excelência não continue a repetir essa afirmação, que ela não é verdadeira. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu escutar o ministro, eu quero que dê certo a sua administração, vou repetir. O ladrão entra na casa de 2019 a 2022. 2019, eminente ministro, e 2020 foram os 2 anos que, numa série histórica, eu estou falando de 30 anos de descontos associativos, depois compus seus técnicos. Foi o primeiro momento em que decresceu o número de associações e de valores consignados, pela primeira vez. A MP, eminente líder, não foi para fazer só pente fino, não. Foi para acabar com uma série de fraudes que nós já sabíamos que existia e trabalhamos na época da transição. E em relação específica à questão dos associados, da contribuição associativista para as associações, 2 preocupações. A primeira envolve diretamente a CONTAG, que é uma entidade centenária quase, desculpe, desde 1963, tem mais meio século. Mas a partir de 94, ela faz um ACT com o INSS. 15 segundos. E de lá para cá, ao longo desses 30 anos, ela chegou a ter, quando chegamos lá, 80% da arrecadação. E a aposentadoria se dava, eminentes senadores, com uma declaração do sindicato. Era a prova de boa-fé. Nós alteramos para autodeclaração e, em seguida, atestado pelas EBATEs estaduais. A partir daí, o cadastro da CONTAG parou no tempo, porque ela não tinha mais como buscar novos associados. E aí, senador, contando sem dúvida nenhuma com a boa vontade de Vossa Excelência, o que é que acontecia? Se você perguntar esse 1.300.000 associados da CONTAG, se eles de boa fé são associados, a maior parte deles, a esmagadora parte deles, sequer sabem que foram associados. Porque por ocasião do seu pedido de aposentadoria, preenchiam um formulário e a maior parte dessas pessoas sequer sabe ler e escrever. Então eram automaticamente colocados como contribuintes de uma associação à sua revelia. Então o que nós propusemos mudou essa dinâmica. E o fato é
que parou o crescimento do cadastro da CONTAG. Agora, em 2020, nós determinamos, através do decreto 10.410, está aqui na minha mão, o bloqueio das novas aposentadorias para evitar o que acontecia anteriormente. Como as aposentadorias eram desbloqueadas, a ministra senador Jacques Wagner, muitos aposentados sofriam golpes dados por aproveitadores e intermediários. E esse desbloqueio, ele foi levantado no princípio de 23 por este governo, através de uma portaria deste governo. E isso abriu as portas do inferno, literalmente. Cadastrar uma associação, a lei diz como é que ela é cadastrada. Agora, vejam qual é a minha preocupação. Por isso que eu estou feliz com a declaração do eminente ministro. Nós temos aqui 11 entidades, ou 12 entidades que estão sendo investigadas pela AGU e pela ZT, mas nós temos aqui uma que foi ontem notícia nacional, que foi justamente a COFAT, como é o nome daquela porcaria? A CONTAG e o Sindilimp. Essas três empresas importantes, três associações importantes, aqui, CONAFÉ, CONTAG e Sindinap. Nenhuma delas está dentro da investigação feita pelo INSS. Então eu peço a Vossa Excelência que as incorpore, porque elas estão sendo investigadas pela Justiça. Por que o INSS não as investiga? Porque a AGU não as incluiu. Então eu peço a Vossa Excelência que oriente o presidente do INSS para que essas entidades também sejam incluídas, porque há indícios de fraudes. E a Justiça Federal, na primeira instância, está investigando elas. Então que elas sejam também investigadas pelo INSS. E pedir por fim a Vossa Excelência, porque eu acho que essa discussão vai se arrastar, e meu tempo já se exauriu, pedir a Vossa Excelência que leve em consideração o fato que Vossa Excelência tem uma história. E quando a Vossa Excelência fala que nós vamos investigar, doa quem doer, eu quero acreditar em Vossa Excelência. Então incorpore na investigação o conjunto das entidades, todas elas, que têm indício de problemas, porque inclusive em 23 em diante, quase 30% da arrecadação, eminente senador Jacques Wagner, foram feitos por entidades que chegaram ao INSS depois de 23, quase 30%, e elas não estão sendo investigadas. Então eu peço a Vossa Excelência que as inclua também. E o que nós queremos aqui é que todos sejam investigados, porque precisa saber o que está acontecendo. Da nossa parte, eu estive lá até fevereiro de 2020. Saio do Ministério da Previdência, na época Secretaria-Geral da Previdência, com a sensação de dever cumprido. A medida provisória que foi transformada em lei gerou mais de 10 bilhões de reais de prejuízos que não foram dados ao sistema previdenciário. E, infelizmente, a verdade é que as digitais do PT e da esquerda estão em todo o processo, no sentido de que não houvesse essa validação, que nunca tinha acontecido em 30 anos, foi proposta por nós,